Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um tema que sempre gera muita discussão, né? O milênio na teologia cristã. Sim, um assunto complexo. Exato. Temos aqui um capítulo de teologia sistemática que explora as diferentes formas de entender isso. Então vamos tentar entender melhor esse negócio. Vamos lá. A ideia aqui é sacar o que é o milênio, da onde vem essa ideia e principalmente quais são as grandes correntes de pensamento sobre quando e como ele acontece, né? Isso. Isso inclui aquela famosa questão da grande tribulação. Queremos dar uma clareada nas principais visões sobre o fim dos tempos com base nesse material que a gente estudou. Perfeito. E é um campo fascinante, mas é complicado, né? Porque envolve interpretar textos proféticos como Apocalipse. Com certeza. É chave para navegar nesse debate todo. Ótimo. Para começar, então, o básico. A palavra millennium vem do latim, significa 1000 anos. Onde que essa ideia pega fogo na Bíblia? Onde ela aparece mais forte? Olha, o ponto central mesmo é Apocalipse, capítulo 20. Ali pelos versículos 4 a 6. Ah, sim. João descreve uma visão, ele fala de um grupo que voltou a viver e reinou com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos, literalmente. É o que está escrito ali. E um pouco antes, nos versículos 2 e 3, ele fala que Satanás foi amarrado, preso por 1000 anos. Preso. Preso para quê? Para não enganar as nações durante esse tempo. Essa passagem é o epicentro da coisa toda. Entendi. E imagino que a partir daí que o pessoal começa a discordar, né? Quais são as principais famílias de interpretação que a nossa fonte traz? Basicamente, a fonte organiza em 3 posições principais sobre a natureza e o tempo desse milênio: amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Certo. Cada uma dá uma chave de leitura diferente, não só para o Apocalipse 20, mas para como as profecias do fim se encaixam no geral. Vamos começar pela primeira, então. Amilenismo. O nome, né, A igual a 100, sugere que eles negam o milênio, mas você diz que não é bem assim. Exato, não é bem assim. É mais que a interpretação deles é diferente, mas simbólica talvez. Como assim? O amilenismo não ignora Apocalipse 20, claro, mas interpreta de forma não literal, como um reino futuro aqui na Terra. A visão central é que os 1000 anos são um símbolo. Símbolo para quê? Para toda a era atual da Igreja. O período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda dele. Esse tempo todo seria o milênio. Interessante. Então, como eles explicam a prisão de Satanás e o pessoal reinando com Cristo? Se o milênio é agora, o que isso significa? Ótima pergunta. Sobre Satanás, a leitura deles é que essa prisão aconteceu lá no ministério de Jesus. Ah, quando Jesus estava aqui. Isso. Eles ligam com as falas de Jesus sobre amarrar o valente para poder levar os bens dele, ou quando Jesus disse que viu Satanás caindo do céu. Lembra? Lembro, sim. A chave é o propósito da prisão lá em Apocalipse 20, versículo 3, para que não mais enganasse as nações. Certo. Para os amilenistas, isso quer dizer que o poder de Satanás de impedir o evangelho de chegar a todos os povos foi quebrado por Cristo. Por isso a igreja pode crescer no mundo todo hoje. A prisão é nesse sentido, de restrição. Entendi. E o reinar com Cristo que João viu? Então a visão amilenista mais comum é que isso se refere aos crentes que já morreram. Eles estão agora com Cristo no céu, reinando com ele lá. No céu, não na terra. Exato. Apontam que João viu almas, o que sugere uma cena celestial. O reino de Cristo é uma realidade presente, espiritual, celestial, baseado na autoridade que ele já tem. E a tal primeira ressurreição que o texto fala? Se não é uma ressurreição física antes de um milênio futuro, o que seria? Olha, para eles, essa primeira ressurreição não é corporal. Pode ser a regeneração espiritual na conversão, sabe, nascer de novo, ou, o que é mais comum, se refere à alma do crente indo para a presença de Deus no céu logo depois da morte física. Isso seria voltar a viver para reinar com Cristo. E o resto dos mortos? O restante dos mortos que não voltou a viver até o fim. Esses seriam os descrentes.
Eles só vão comparecer diante de Deus lá no juízo final. Faz sentido dentro da lógica deles. Então, na visão amilenista, a linha do tempo do fim é mais compacta. Sim, bem mais. A era da igreja, que é o milênio simbólico deles, continua até Cristo voltar. E quando ele voltar, acontece tudo meio que de uma vez só. Tudo o que, por exemplo? A ressurreição geral, tanto de crentes quanto de descrentes, o julgamento final, e aí, imediatamente, os novos céus e a nova terra, sem um reino intermediário aqui na terra depois da volta de Cristo. Entendi. E quais são os argumentos fortes para essa visão? Por que eles leem Apocalipse 20 assim? A fonte explica? Explica assim, destaca alguns pontos. Primeiro que Apocalipse 20 é, na verdade, a única passagem que parece descrever tão claramente um milênio futuro na Terra. E Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né? Então, basear uma doutrina inteira nisso é arriscado para eles. Certo, o estilo do livro, que mais? Segundo, eles dizem que o resto do Novo Testamento parece ensinar só uma ressurreição geral, lá no fim. Não duas separadas por 1000 anos. Terceiro, tem a dificuldade lógica, sabe? Como imaginar santos com corpos glorificados convivendo com pecadores ainda mortais aqui na Terra? E, por fim, eles argumentam que várias outras passagens parecem juntar os eventos finais, volta de Cristo, ressurreição, julgamento, como se fossem a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Ok. Essa é a visão amilenista. O milênio como a era atual da Igreja, de forma mais espiritual. Vamos para a segunda, pós-milenismo. O nome já diz, né? Pós igual depois, Cristo volta depois do milênio. Essa visão tem um clima diferente, parece. Totalmente diferente. O pós-milenismo é marcado por um otimismo muito grande sobre o poder do evangelho na história. Otimismo, como assim? A ideia central é que a igreja, pela pregação, pela influência, vai gradualmente meio que cristianizar o mundo, sabe? Isso vai levar a uma longa era de paz, justiça, prosperidade, tipo uma era de ouro, ou milênio, aqui na Terra mesmo, e tudo isso antes de Cristo voltar. Peraí, então o milênio pós-milenista não começa com a volta de Cristo, mas com o sucesso da Igreja. Exatamente isso. O milênio aqui não é necessariamente literal, 1000 anos certinho, mas uma era de grande avanço do reino de Deus pela influência da igreja. E a sequência seria como? Seria assim, o evangelho progride, cada vez mais, chega essa era milenar de domínio cristão na sociedade, e só no fim dessa era, ou no auge dela, Cristo retorna. Aí sim vem a ressurreição geral, o julgamento final, a eternidade. E de onde eles tiram esse otimismo todo? Que textos eles usam? Eles se apoiam muito na grande comissão, sabe? Toda autoridade me foi dada, ide, fazei discípulos de todas as nações. Eles veem isso como uma promessa de sucesso global garantido. Entendi. Usam também as parábolas do reino, tipo a do grão de mostarda que cresce muito. Interpretam como o crescimento progressivo e imparável da influência cristã no mundo. Historicamente, essa visão ganhou força em épocas de otimismo, de missões avançando. É fascinante pensar nisso. O milênio pós-milenista é bem diferente do que a maioria talvez pense. Não tem Cristo reinando fisicamente na Terra, nem santos ressuscitados governando. Nada disso. É um reino de influência cristã antes da volta dele. Exato. Essa é a diferença-chave. É um milênio que a igreja, digamos, conquista sobre o poder do Espírito Santo, não um que Cristo estabelece com sua presença física ao retornar. Entendido. E isso nos leva à terceira grande visão. Pré-milenismo. Pré igual antes. Cristo volta antes do milênio para estabelecê-lo. Essa talvez seja a visão mais popular hoje em dia em muitos lugares. E tem história também, né? Sim. O pré-milenismo, principalmente na forma chamada clássica ou histórica, existe desde os primeiros séculos da Igreja. A ideia central é essa mesmo. A segunda vinda de Cristo acontece antes de um período literal de 1000 anos, ou um tempo bem longo do seu reinado aqui na Terra. E como seria a sequência de eventos para eles? Mais detalhada. Na visão pré-milenista clássica ou histórica, funciona assim. A era da Igreja continua, mas as coisas pioram, sabe? Vai se deteriorando até chegar num período de grande tribulação. Ah, a tribulação entra aí. Sim,
E Cristo retorna visivelmente depois dessa tribulação. Quando ele volta, os crentes que já morreram são ressuscitados com corpos glorificados. Certo. Aí Cristo estabelece o reino milenar dele aqui na Terra. Durante esse tempo, ele reina fisicamente, os santos glorificados reinam com ele, e Satanás está preso, cumprindo Apocalipse 20 de forma literal. E como é esse reino? Perfeito. Não totalmente perfeito como eternidade. Vai ter paz, justiça, mas isso é um ponto importante. Ainda vai ter nações com pessoas não glorificadas, ainda vai existir pecado, morte, embora a vida seja muito mais longa, e pessoas se convertendo a Cristo. Um reino intermediário mesmo. Exato. No final desses 1000 anos, Satanás é solto para uma última rebelião, um último engano, mas é derrotado rapidamente, e só depois disso tudo é que acontece a ressurreição dos descrentes para irem para o julgamento final. E aí sim vem a eternidade, novos céus e nova terra. Essa visão parece que leva bem mais ao pé da letra Apocalipse 20 e também algumas profecias do Antigo Testamento, né? Sem dúvida. Um dos argumentos mais fortes do pré-milenismo vem justamente de passagens do Antigo Testamento, tipo Isaías 11 ou 65. O que elas dizem? Descrevem um futuro glorioso, na Terra sim, mas ainda imperfeito. Isaías 65, 20, por exemplo, fala de vida longa, mas ainda menciona a morte tipo, morrer aos 100 anos será morrer jovem, e fala de pecadores sendo amaldiçoados. Entendi. Os pré-milenistas dizem, olha, isso não encaixa nem na nossa era atual, nem na perfeição total da eternidade. Descreve perfeitamente um reino intermediário como um milênio. Faz sentido o argumento. E no Novo Testamento, além de Apocalipse 20, Eles apontam para passagens que sugerem um reino futuro onde os crentes vão ter autoridade sobre as nações, como lá em Apocalipse 2, 26, 27. Alguns veem também na sequência da ressurreição em 1 Coríntios 15. aquela passagem de Paulo. Isso, versículos 23 a 25. A ordem dos eventos ali, com depois, então, pode sugerir um intervalo entre a volta de Cristo com a ressurreição dos crentes e o fim, quando ele entrega o reino ao Pai. Esse intervalo seria o milênio. E, claro, a interpretação de Apocalipse 20 é central para eles. Eles entendem a prisão de Satanás como literal, total, diferente do que ele faz hoje. A palavra ressuscitaram é zezenem, em grego, eles entendem como ressurreição corporal mesmo. Certo. A primeira ressurreição implica que vai ter uma segunda, a dos descrentes, 1000 anos depois. E o reinar com Cristo para eles é um reinado futuro, terreno, especialmente porque envolve quem resistiu à besta, que eles também veem como uma figura futura. Ok, então dentro desse pré-milenismo, que concorda que Cristo volta antes do milênio, aí surge outra pergunta importante, né? Aquela da tribulação. A igreja vai passar por ela ou não? Exatamente. E essa pergunta divide os pré-milenistas em 2 campos principais. É uma outra camada de debate. Quais são esses campos? O primeiro é esse que a gente já falou, o pré-milenismo clássico ou histórico. Ele também é chamado de pós-tribulacionista. Pós-tribulação. Então, eles acham que... Que a igreja permanece na Terra e passa, sim, pela grande tribulação. Deus protegeria a igreja durante esse período difícil e Cristo retornaria visivelmente só depois que a tribulação acabar. Eles se baseiam muito na sequência de Mateus 24, onde Jesus descreve a tribulação e diz, logo em seguida, verão o Filho do Homem vindo. Entendi. E o segundo campo? O segundo campo, que é muito influente hoje, é o pré-tribulacionista. Esse geralmente está ligado ao dispensacionalismo. Pré-tribulação. Antes da tribulação. Isso. Essa visão propõe 2 fases para a volta de Cristo. Uma coisa meio... Separada. 2 fases, como assim? Primeiro, um evento secreto, que eles chamam de arrebatamento. Seria antes da tribulação começar. Nesse evento, Cristo levaria a igreja, os crentes, para o céu. Ah, o arrebatamento secreto. Exato. Depois disso, começaria na Terra um período de 7 anos de grande tribulação, com foco mais em Israel. E só depois desses 7 anos é que Cristo voltaria publicamente,
de forma visível para todos, dessa vez com a igreja já glorificada, para derrotar o anticristo, a besta, e aí sim iniciar o milênio na Terra. Nossa, 2 fases da vinda? É uma diferença bem grande mesmo. E quais são os argumentos para essa ideia do arrebatamento ser antes da tribulação? Por que eles pensam assim? Os defensores do pré-tribulacionismo, segundo a fonte que a gente está usando, argumentam algumas coisas principais. Primeiro, a tribulação é descrita como um tempo da ira de Deus. E a igreja, segundo ele, está livre dessa ira, da condenação. Certo, não seria justo a igreja passar pela ira. É a lógica deles. Segundo, aquela promessa em Apocalipse 3:10 de guardar da hora da provação. Para eles, guardar da significa remover fisicamente, tirar de cena. Entendi. Terceiro, eles levantam a questão de quem povoaria o milênio. Se a igreja só for salva no fim da tribulação, junto com a destruição de todos os ímpios, quem sobraria como mortal não glorificado para entrar no reino milenar e ter filhos, etc. A visão pré-tribo resolve isso dizendo que seriam pessoas convertidas durante a tribulação, depois que a igreja já foi arrebatada. Um ponto técnico interessante. E quarto, isso ajudaria a conciliar a ideia de que a vinda de Cristo pode ser a qualquer momento, que seria o arrebatamento iminente, com os sinais que a Bíblia diz que precisam acontecer antes da vinda pública para iniciar o milênio. Esses sinais aconteceriam durante os 7 anos de tribulação, depois que a igreja já saiu. Ok. Esses são os argumentos pré-trib. Mas, e as objeções? A visão pós-tribulacionista, que parece ser a do autor que nossa fonte. O que ela diz contra isso? Sim, a fonte apresenta vários contra-argumentos e acaba favorecendo a visão pós-trib, ou seja, que a igreja passa pela tribulação. Quais são elas? Primeiro, eles dizem que a tribulação não é só ira divina derramada. É também um tempo de perseguição intensa contra os santos, de maldade humana crescendo. E a Bíblia nunca prometeu que a igreja seria poupada de sofrimento ou perseguição, né? Pelo contrário. Verdade. Segundo, sobre Apocalipse 3:10, guardar da hora pode significar proteção em meio à provação, não necessariamente remoção dela. Ou talvez fosse uma promessa específica para a igreja de Filadélfia naquela época. Certo. Outras interpretações possíveis. Terceiro, sobre quem povoaria o milênio. Pode ser que haja descrentes que simplesmente sobrevivam aos julgamentos da volta de Cristo e entrem no milênio como mortais, sem precisar que a igreja seja removida antes. Quarto, aquela distinção muito rígida entre Israel e igreja, que é fundamental para o dispensacionalismo pré-trib, muitos estudiosos acham que não é tão claramente ensinada assim no Novo Testamento. E tem mais. Quinto, nenhum texto descreve claramente um arrebatamento secreto, separado da vinda pública. A passagem-chave, 1 Tessalonicenses 4, fala de alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Parece um evento bem público e barulhento, e não secreto. É um bom ponto. Sexto, a última trombeta de 1 Coríntios 15, que está ligada à ressurreição dos crentes, parece se conectar melhor com a trombeta que reúne os eleitos depois da tribulação, em Mateus 24, do que com uma trombeta imaginária 7 anos antes. Sétimo, o discurso de Jesus em Mateus 24 sobre a tribulação parece ser dirigido aos discípulos como representantes da igreja, advertindo eles sobre o que viria. E não só para futuros judeus convertidos. Exato. E oitavo, a ideia de 2 vindas separadas, arrebatamento plus retorno pós-trib, é uma construção, uma inferência um pouco complexa. Uma única segunda vinda, com vários aspectos acontecendo juntos, parece uma leitura mais direta de várias passagens. Por isso, a fonte conclui, refletindo a visão do autor, que o pré-milenismo histórico, ou seja, pós-tribulacionista, parece ter um apoio bíblico mais consistente. E a implicação prática disso seria? Seria que a igreja deveria se preparar para perseverar, para enfrentar tempos difíceis, seguindo o exemplo de Cristo e dos apóstolos, em vez de ficar esperando ser retirada antes que as coisas piorem de verdade.
É realmente muita informação, muitos detalhes de interpretação. Fica claro que não existe um consenso fácil, né? E que cristãos muito sinceros, muito estudiosos, chegaram a conclusões bem diferentes ao longo da história. Exatamente. Talvez a certeza absoluta sobre a ordem exata dos eventos, talvez não seja o ponto principal, afinal. Pois é, a fonte até ressalta isso, a necessidade de humildade, de respeito mútuo nessas discussões. Mas a pergunta que fica disso tudo é fundamental, né? Como é que essas diferentes visões sobre o futuro, um fim rápido e drástico, um progresso lento e gradual do bem, um reino intermediário aqui na Terra, como é que isso afeta a forma como a gente vive agora? Boa. Como isso mexe com a nossa esperança? O nosso senso de urgência, nosso jeito de lidar com a cultura, nossas prioridades no dia a dia, isso muda tudo, dependendo do que a gente espera, né? É a questão crucial mesmo, não é? E isso leva direto para a nossa reflexão final, para o pessoal pensar em casa. Independentemente de qual mapa do fim dos tempos pareça mais convincente para cada um. Como é que a certeza básica, fundamental, de que Cristo vai voltar e estabelecer o reino perfeito dele no final, como essa certeza deveria transformar nossas atitudes, nossas ações e a esperança que a gente carrega hoje, sabe? Agora, no meio da confusão do presente. Fica aí a provocação. Uma ótima provocação. E com isso a gente fecha a nossa análise de hoje. Foi denso, mas muito interessante. Voltamos na próxima semana com um novo tema para a gente explorar juntos. Combinado. Deus abençoe a todos os ouvintes. Até a próxima.